Bom dia, meu querido, minha querida, graças a Deus, primiciando ao nosso Deus aqui a cada manhã, uma rápida palavra para nossos corações nesta manhã. Estamos em uma semana de comemoração ao Dia das Mães e nada mais justo do que falarmos de uma grande mãe que se chama Rispa, amor incondicional. Talvez você nunca ouviu falar nesta grande mulher. Esta leitura se encontra em 2 Samuel, capítulo 21, que diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. No versículo de número 6 diz assim: de seus filhos se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeã de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu o darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Porém, os filhos de Rispa, seus 2 filhos, foram entregues aos gibeonitas para serem sacrificados. Foi dito ao rei que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Esta grande mulher, deste amor incondicional que nós estamos falando, os filhos dela foram tirados dela por causa de um voto feito, por causa de uma palavra que não foi levada a sério. Agora, esses filhos pagam com a sua própria vida pelo erro do seu pai. O que eu aprendo aqui é que esta mãe, ela luta pelos seus filhos, mesmo sem poder fazer mais nada por eles. Eles haviam sido enforcados. Quando um homem era morto nessa época, seu corpo deveria ser enterrado no mesmo dia. Contudo, ninguém assumiu esta responsabilidade quando os 7 filhos de Saul, de uma só vez, foram enforcados pelos gibeonitas. Rispa, que era concubina de Saul e mãe de 2 desses 7, fez uma tenda com pano de saco para proteger os corpos dos filhos dos animais selvagens. Ela vigiava de dia e vigiava de noite. Sua vigília foi desde abril, o começo de maio, quando era feita a colheita da cevada, até a volta da chuva. Talvez esta seja uma referência às chuvas de outono, que normalmente ocorria entre outubro e novembro, mas pode ser que sua vigília tenha sido bem mais curta, se Deus mandou chuva fora da estação. A chuva indicava que a maldição sobre a terra havia sido suspensa, que as plantações podiam voltar a crescer. Davi honrou a memória de Saul e de Jonatã ao colocar os restos mortais, os ossos desses 7 descendentes de Saul, em um túmulo. Porém, esta mãe, incansavelmente, ela ficou ali aproximadamente de 6 meses a mais. A morte de um filho. Que história triste, que história trágica. Esta mãe, com este grande amor, amor incondicional. Ali ela não estava preocupada com o sol, ali ela não estava preocupada com as bestas feras do campo, ali ela estava fazendo um protesto, que ela queria os corpos dos seus filhos tendo um sepultamento digno. Ela não abriu mão de honrar os seus filhos, mesmo depois deles mortos. Este amor incondicional de uma mãe para com o filho, a morte de um filho, de um pai, ou seja, de qual for um dos nossos entes queridos, ele parte o coração, envolvendo no mar de tristeza e culpa. Apenas alguns que já passaram por essa experiência
podem entender plenamente a angústia de se perder alguém, um ente querido. A mãe, em sua dor, pode segurar seu filho que está morrendo e chorar sem acreditar, sentindo que, de alguma forma, ele irá retornar da morte. E culpa a sua própria vida. Ela começa a se culpar. Eu poderia ter feito mais para salvar o meu filho. A morte dele é culpa sua. Muitas das mães pensam assim como Agar afastou de seu filho que estava morrendo. Os filhos de Rispa foram mortos por causa do pecado de Saul e do mal que ele havia levado sobre a sua família. Mesmo depois de os 7 terem sido sacrificados, Rispa estende um pano de saco numa rocha ao lado dos corpos para protegê-lo dos ataques das aves e animais selvagens. Ela certamente deve ter se perguntado o que havia feito para merecer tal tragédia. Quando Jesus, o Filho profetizado de Deus, nasceu de Maria, ela tornou-se sua dedicada mãe. Imagine a angústia de Maria ao ficar diante da cruz tão cruel e ver seu filho crucificado. Somente um pai ou uma mãe passando pela dor pode entender sua tristeza. Porém, podemos todos ter esperança. A mulher que perdeu um filho ou está diante de da morte de um ente querido tem a esperança eterna de que a vida não chega ao fim com a morte física. Ela tem a segurança de que aquele que morre no Senhor, ou o que ainda não chegou à idade de prestar contas a ele, terá transformado seu corpo de humilhação para ser um corpo de glória pelo Senhor. Uma mulher pode passar por experiência e ser vitoriosa mediante o poder de Deus e o consolo do Todo-Poderoso. Que palavra grandiosa, que palavra de ânimo para nós que nesses dias que estamos vivendo, às vezes estamos abrindo mão dos nossos filhos, dos nossos casamentos, e aqui eu aprendo com esta mulher que mesmo diante da dor, mesmo diante da perda tão grande, ela não abre mão de cuidar dos seus filhos, mesmo sabendo que eles já estavam mortos. Mas ela disse: eu só sairei daqui quando os meus filhos forem honrados, quando eles terem um enterro digno, aí eu sairei daqui para chorar o meu luto. A tua atitude, porque você se levanta para honrar aquilo que é seu? Porque você se levanta? Ou eu faço a pergunta: por que você não se levanta para honrar o que é seu? Honrar o seu casamento, honrar os seus filhos, honrar a obra que o Senhor confiou a nós, honrar o nosso trabalho, honrar os nossos pais. Por que não se levantar para dar honra àqueles que têm honra? A genuína atitude altruísta é aquela que parte de você e é doada, que tem criatividade, pessoas que têm segurança das suas atitudes. Qual é a sua atitude neste dia? Fica esta reflexão. Vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, em cuja presença aqui estamos diante de um texto maravilhoso, um texto que nos chama a nossa atenção para nós valorizarmos mais os nossos filhos, para nós fazermos mais por eles pela oração, em busca, Senhor, de eles estejam guardados e protegidos dos ataques malignos, dos adversários das nossas almas, dos espíritos malignos que tentam roubar de toda maneira, destruir as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu apresento as mães, meu Deus, que nesta manhã
tem chorado por um filho que se distanciou do seu lar, por um filho que está internado, por um filho que está com um diagnóstico que não tem mais jeito. Outras chorando por filhos que estão envolvidos nas drogas, outras por filhos na homossexualidade. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida de cada mulher que ora comigo nesta manhã, cada família. Deus querido, entra com providência, dai a bênção, a paz que todas nós necessitamos. Em Cristo Jesus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito.